Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 10, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. É o livro, conforme diz revelação, que revela os acontecimentos da vinda ou da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vir para julgar a sua igreja. Deus deu essa visão ao seu servo João enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Então ele escreveu tudo para que a igreja saiba como será a segunda vinda do Cristo e como será a derrota de Satanás. Essa palavra que nós lemos fala da derrota do inimigo das nossas almas, que é Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo, é o nosso adversário. E tem uma palavra aqui muito particular que nós precisamos entender para analisar e saber como funciona o mundo espiritual. Ele diz: porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Irmão, o acusador dos irmãos é Satanás. Satanás é o nosso acusador. Se os irmãos lembram de Jó, quando Deus se reunia com os seus anjos, Satanás também apareceu naquele lugar. E quando Deus questionou a Satanás sobre Jó: você conhece meu servo Jó, um homem íntegro que se desvia do mal? Satanás se levantou já com uma acusação. Como é que ele não será? Como é que ele não é íntegro a ti, se ele tem tudo? A palavra do Senhor diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem poderoso. Então o inimigo pegou a riqueza de Jó e usou como pretexto para a fidelidade dele para com Deus. Como quem diz: esse é um interesseiro. Ele te adora por causa daquilo que o Senhor o dá. Por isso é que Deus permitiu que ele tocasse em Jó. Ele tirasse tudo, inclusive a saúde, para ele entender que Jó adorava a Deus em espírito e em verdade. Porque quando nós verdadeiramente amamos a Deus, quando nascemos da água e do Espírito, nós o adoramos por aquilo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele faz. É uma adoração completa. Nós amamos a Deus porque Ele salvou as nossas almas. Amamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, porque foi Ele que nos formou, desde o ventre da nossa mãe, e foi Ele que nos resgatou do mundo para a vida eterna. Nós amamos a Ele porque Ele é um Deus de amor.
São inúmeros os motivos para amar a Deus, não tem como descrevê-los nesse momento. Então é isso que ele faz. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E o mundo espiritual, ele é legal. Onde tiver legalidade, irmão, ter uma base, o inimigo ele entra, ele age, ele pega toda e qualquer oportunidade que ele encontra para destruir o povo de Deus, para entrar na vida do povo. Por isso é que a palavra também diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Se nós temos um acusador, nós temos um advogado que nos defende. Mas para essa defesa, irmão, tem de haver provas palpáveis, que é o nosso arrependimento. Porque quando nós temos pecados encobertos, nós damos base legal para o inimigo agir na nossa vida. Mas quando nós confessamos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós somos limpos pelo seu sangue e toda acusação é removida. A brecha é fechada, a porta é fechada, o inimigo não entra. E a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Ou seja, constantemente. Esse teu servo não merece. Olha o que ele fez hoje. Olha o que ele fez agora. Olha isso. Olha aquilo. Assim é Satanás. Então, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus concernente a algumas brechas, algumas portas, ilegalidades que nós demos ao acusador, no sentido do Espírito Santo nos lembrar, nos auxiliar. Porque há muita coisa que nós nos esquecemos. Há muitas brechas e portas abertas. Talvez o inimigo cegou o nosso entendimento, porque ele também faz. Cegou o nosso entendimento e nós nem conseguimos identificar e analisar que aquilo não agrada ao coração de Deus, está a servir como escudo para que o inimigo entre nas nossas vidas e destrua, para que o inimigo nos acuse. Ou então, algo que foi feito dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Ou seja, toda a base legal que o inimigo tem contra nós. Que nós não estamos despertos. Que alguma coisa nos escapou. O Espírito Santo vai nos trazer a memória. Para que haja arrependimento e para que as brechas e as portas sejam fechadas. Todas as brechas espirituais onde o inimigo tem entrado têm que ser fechadas. Para que ele não entre mais. Para que estejamos guardados e protegidos no Senhor. A palavra do Senhor diz que o primeiro filho de Davi, fruto do adultério dele com Batseba, morreu. Davi clamou a Deus, mas infelizmente o seu filho morreu. Existia um jugo muito grande sobre aquela criança. Ele abriu a porta e o inimigo entrou. O inimigo ceifou aquela vida. Por quê? Porque Davi, ele matou o esposo daquela mulher para ficar com ela. Cometeu um assassinato e um adultério. E a consequência veio.
o filho, o fruto desse adultério, morreu. A criança não tinha culpa, com certeza. Mas é só para entendermos como funciona o mundo espiritual, como é que o diabo é astuto. Remante, carregou todas as portas, todas as brechas precisam ser fechadas e seladas com sangue. Até porque estamos na véspera, estamos no final do ano, nós temos que transitar para o novo ano, livres de tudo aquilo que nos prejudica, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de tudo aquilo que dá uma base legal para o inimigo agir dentro da nossa casa e da nossa família. Nós temos que entrar no novo ano limpos. Limpos porque há muita coisa que está a abrir porta na nossa vida. E nós estamos cegos. E nos questionamos o porquê. Tem sempre um porquê. Deus, Ele vai trazer à tua memória. Deus, Ele vai trazer ao teu coração. Deus vai Deus vai colocar certos conhecimentos na tua mente. Deus vai revelar o que está oculto e haverá libertação. Porque muitas vezes a nossa oração deve ser essa. Para que Deus venha fechar, para que Deus venha tapar as brechas, que o caminho que o inimigo tem percorrido para nos alcançar seja fechado, seja bloqueado. Davi no Salmo 35 diz: obstrui o caminho dos meus inimigos. Deus bloqueia, seja por onde for que eles passam. Que não passem mais. Se existe um buraco, uma porta, uma brecha na minha vida, que seja fechada. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és maravilhoso. Oh Deus, tu és o Rei da glória, aquele que vive e reina para todo sempre. Te rendemos honras, glórias e louvores, porque tu és bom. Oh Deus, e a tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas almas. Oh Deus, te agradecemos pela libertação. Arriba, Deus, outrora éramos como ovelhas perdidas sem pastor, mas o Senhor nos trouxe para a sua santa e bendita presença. O Senhor derramou o seu sangue pela salvação das nossas almas. Deus, e nós queremos te exaltar. Exaltar o nome que está acima de todo nome. Queremos, Deus, bendizer o teu nome, porque os teus planos e os teus sonhos são maiores e melhores do que os nossos. Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Porque nós veremos, Deus, a tua glória, a manifestação do teu poder sobre as nossas vidas. Deus, nós veremos a restauração. Deus, nós veremos as promessas. A promessa, Deus, da segunda vinda se cumprir diante dos nossos olhos. E louvamos o teu santo e bendito nome. Pai, nós estamos aqui porque reconhecemos que somos falhos e pecadores. Deus, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Pai, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Nada, Deus, está oculto diante da tua omnipresença, Deus, porque o Senhor está em todo lado, tem todo o poder e toda a glória, e todo o domínio e toda a majestade. Reclamamos pela tua santa e bendita misericórdia. Lava-nos, ó Deus, no teu precioso sangue. Purifica-nos, santifica-nos. Remova, Deus,
toda semente que não foi plantada por ti, arremante, carreba Deus e lança fora. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro, porque a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Arremante, Deus começa a trazer a nossa memória. Arremante, Deus, tudo que está oculto. Deus, tudo que está adormecido. Arremante, Deus, tudo aquilo que está camuflado nas nossas vidas e na nossa família. Deus que tem arremante servido como escudo para que o inimigo entre, Pai, nas nossas vidas e entre na nossa casa. A tua palavra diz que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os seus profetas. Arremante, que Deus revela as astutas ciladas do diabo. Ó Deus, arremante, mostra-nos onde está o erro. Deus, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos como orar, mas que o teu Espírito Santo arremante, interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, quando o profeta Daniel clamou pela revelação do sonho do rei, o Senhor revelou. Ele declarou: bendito seja o Deus que revela o profundo e escondido. Deus, talvez seja alguma coisa que nós praticamos e nos esquecemos. Talvez seja alguma coisa que a nossa família praticou, Deus, no passado, e nos esquecemos, porque o inimigo é o pai da mentira. Talvez alguma coisa que foi feita, que parecia tudo legal, mas na verdade existia a mão do diabo, existia Deus. Arremante, carreba uma arremante, carrebos, arremante, arremante, carrebos, uma armadilha, um laço. Deus, talvez alguns caíram no laço do inimigo, achando que andaram na legalidade. Arremante, carrebo Deus, mas foram enganados pelo inimigo. Ó Deus, começa a trazer à luz tudo aquilo que está em trevas, porque Tu és a luz. Arremante, carrebo Deus, muitos foram enganados em casas de idolatria, achando que foram apenas buscar a saúde, a cura e a libertação, mas sem saber fizeram um pacto com as trevas. Arriba Deus, porque a única fonte chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode curar, salvar e libertar. Arriba, a única proteção vem de Deus, porque a palavra do Senhor diz: arrimante, que rebo em vão. Arriba é a vigilância do homem, se Deus não estiver no meio. Arrima, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege. Deus começa a libertar a nossa mente de todas as doutrinas do diabo, de todas as mentiras do diabo. Arriba Deus, talvez muitos vivem convencidos que foi apenas arriba um processo de cura, mas é na verdade algo abominável aos olhos do Senhor. Começa Deus a falar ao nosso coração. Deus começa a trazer
rima a superfície, tudo aquilo que está oculto. Ó Deus, visita o pecado dos nossos antepassados, ó Deus dos nossos ancestrais, e nós clamamos pela tua misericórdia. Deus, tudo aquilo que nos foi imputado, tudo aquilo que nos foi colocado sem o nosso conhecimento, ó Deus, que contra a tua palavra arranca, Deus, e lança fora. Quebra, Deus, todo o pacto, toda a consagração que foi feita. Deus, se existe alguma coisa dentro da nossa casa que serve de contato, ó Deus, que é como uma porta para que o inimigo entre, Deus, remova da nossa casa, ó sela, Deus, com teu precioso sangue, todo presente enfeitiçado e macumbado, receba o sangue de Jesus, receba o fogo do Espírito Santo e seja queimado. Ó Deus, toda obra feita dentro da nossa casa, Deus, todo o sistema de comunicação da bruxaria dentro da nossa casa, que dão acesso a espíritos das trevas, ó Deus, quebra esse sistema, quebra, Deus, as obras do maligno, ó Deus, para que haja libertação. Defenda-nos, ó Deus, do acusador das nossas almas. Nós clamamos a Jesus, o nosso advogado fiel, que nos defenda do nosso acusador. Ó Deus, restaura-nos. Fecha, Deus, todas as portas, fecha, Deus, todas as brechas. O Espírito Santo ainda vai nos visitar durante esses dias. E muita coisa, Ele vai colocar no teu coração. E muita coisa será revelada, muita coisa será esclarecida. Deus vai começar a remover todas as pessoas que não devem estar no nosso caminho, que são uma ferramenta de Satanás conscientemente. Deus, Ele vai revelar, vai trazer ao de cima. Você se questiona muitas vezes o porquê das coisas, tudo tem um porquê. Deus, Ele sabe todas as coisas. Que Deus te visite com a sua graça, e que sejas restaurado no poderoso nome de Jesus. Pai, nós entregamos e consagramos esse dia nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.